Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Multa por documento atrasado. Como regularizar o DPVAT, o licenciamento e o IPVA? Você sabia que a multa por documento atrasado é uma infração gravíssima? Uma das obrigações de ser proprietário de um veículo é estar em dia com a documentação. Anualmente, você deve pagar as taxas de licenciamento e seguro obrigatório para obter o novo documento do veículo. Caso você não esteja em dia com uma delas, é bom ficar atento, pois você pode ser multado. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, prevê penalidades para quem não estiver regular com a documentação. Nesse vídeo, eu vou lhe explicar o que acontece com quem for flagrado com documentos irregulares e o que a Lei de Trânsito prevê nessas situações. Multa por documento atrasado, assim como qualquer outra, pode significar muita dor de cabeça. Para ficar tranquilo e solucionar o problema com a multa por documento atrasado, assista esse vídeo até o final. Como funciona o registro do veículo? Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário. Todos os veículos automotores devem ser registrados segundo o artigo 120 do CTB. Esse registro é feito por meio de um cadastro no RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Em seguida, é preciso realizar o emplacamento do veículo, de acordo com o artigo 115 do Código de Trânsito. Tal artigo torna obrigatória a identificação externa do veículo, utilizando as placas dianteira e traseira. Feito o registro, é emitido um documento do veículo chamado CRV, Certificado de Registro do Veículo. De trânsito até que seja regularizada a situação. Além da multa pelo licenciamento vencido, com a
13.281, que vigora desde 1º de novembro de 2016, determina que o porte do CRLV não é mais obrigatório. A nova lei acrescentou um parágrafo único ao artigo 133, que faculta o porte do documento. Isso desde que a autoridade de trânsito tenha acesso informatizado ao sistema para efeito de verificação. Desde então, só é exigido ao condutor portar a sua carteira nacional de habilitação. Mas não vale correr o risco. O indicado é que o motorista esteja sempre com o documento do licenciamento veicular. Dessa forma, você garante que a falta de sistema informatizado para consulta no ato da abordagem não resulte em problemas. Para garantir a regularização do documento do veículo na data correta, é muito importante acompanhar o calendário de pagamentos do IPVA de seu estado. As datas são divulgadas com antecedência, a fim de que o motorista possa se programar para o pagamento e a vistoria antes do CRLV perder a validade. Não há, portanto, justificativas para atrasos. Sendo essa uma despesa anual, o ideal é que ela já esteja mais ou menos prevista no orçamento de quem possui um veículo. Para quitar os débitos de seu veículo e regularizar a sua situação, você deve consultar o órgão de registro do veículo, o Detran. Em boa parte dos estados brasileiros, é possível fazer a consulta online e obter os boletos para pagamento por meio do site. Caso você tenha dificuldades ou não os encontre, pode ir a um posto do Detran mais próximo ou entrar em contato por telefone e obter ajuda. Como eu disse anteriormente, para estar com a documentação em dia e receber um novo CRLV, é preciso pagar o IPVA e o seguro do DPVAT. IPVA. Um dos débitos a serem quitados anualmente como requisito para a obtenção do novo documento é o IPVA. A arrecadação do IPVA é realizada pelo Estado de Registro do Veículo, ou seja, ele consiste em um imposto estadual. Sua cobrança e respectivo cálculo fica a cargo da Secretaria de Estado da Fazenda. Os valores obtidos a partir de sua arrecadação são destinados a diversas ações do Estado, de acordo com o que determinar a lei orçamentária de cada estado. Educação, segurança e até saúde podem receber recursos provenientes do pagamento desse imposto. O cálculo do IPVA considera o valor de compra do veículo registrado em nota fiscal. No caso dos veículos novos, será proporcional aos meses do ano restantes. Por exemplo, se você comprar um veículo em outubro, o cálculo será feito tendo como referência 3/12 do valor integral. Ao não pagar o IPVA e ser flagrado dirigindo, você poderá ser autuado por parte da autoridade de trânsito, pois é necessário estar com o tributo em dia para efetuar o licenciamento do veículo. Licenciamento. Todo veículo, ao ser cadastrado no Renavan, recebe um documento conhecido como CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular. Ele é válido por 1 ano a partir da data de registro. Terminado esse período, o motorista deve emitir um novo documento válido por mais 1 ano. Para tanto, é necessário pagar o IPVA e as demais taxas pertinentes ao licenciamento veicular anual. Em alguns casos, você precisará levar seu veículo para uma vistoria junto ao Detran ou local especificado pelo órgão. Contudo, muitos estados não exigem a vistoria anual, uma vez que tal exigência não é regulamentada em âmbito federal. De qualquer forma, manter o licenciamento em dia é obrigação de
todo proprietário de veículo no Brasil. Como falei anteriormente, todo motorista que não faz o licenciamento anual de seu veículo corre o risco de ser multado e ter seu veículo apreendido. A obrigatoriedade do licenciamento anual está prevista no artigo 130 do Código de Trânsito para todos os veículos automotores, elétricos, articulados, reboques ou semi-reboques. DPVAT. Desde 1974, quando foi instituído o seguro DPVAT, pessoas que sofrem acidentes em vias públicas brasileiras têm direito à indenização. Trata-se de um seguro que cobre danos causados por morte, invalidez permanente ou reembolso com gastos médicos decorrentes de lesões sofridas em acidentes de trânsito. A administração do DPVAT atualmente está a cargo da seguradora líder. Para receber o seguro, não há necessidade de intermediários. Todo cidadão que fizer jus ao benefício poderá apresentar os documentos necessários até 3 anos após o acidente. Ele financia o prêmio de R$ 13.500 em caso de óbito e de até R$ 13.500 para invalidez permanente, dependendo do grau, além de R$ 2.700 para cobrir despesas médicas e hospitalares comprovadas. O montante arrecadado é dividido e distribuído da seguinte forma: 45% vão para o Ministério da Saúde, que destina os recursos ao SUS. 5% para o Ministério das Cidades, que os repassa ao DENATRAN. 50% vão diretamente para o pagamento de indenizações. O site da seguradora líder alerta para a existência de fraudadores que se passam por intermediários e facilitadores para o recebimento do seguro. Então, fique ligado, pois a concessão do benefício não existe a participação de mais ninguém que não seja o próprio beneficiário. E é nessa última categoria que se enquadra a multa por IPVA atrasado. Ou seja, pagar licenciamento não é apenas uma forma de garantir recursos para o governo e as contrapartidas para a sociedade. É também necessário para evitar
qual é o valor da multa por documento atrasado? As infrações gravíssimas e o não pagamento do seguro obrigatório DPVAT. Para ser multado por essa infração, o motorista deve ser abordado por agente da autoridade de trânsito, o qual vai verificar que a situação do veículo está em desacordo com a lei. E para os condutores faltosos, o risco é cada vez maior, já que o governo federal vem intensificando a fiscalização nas estradas. Além disso, nas rodovias estaduais, onde a fiscalização cabe à Polícia Militar, os esforços não são menores para desestimular os infratores. Imagine estar com a família, indo ou voltando de um feriado e ter seu veículo rebocado no meio de uma estrada em um local desconhecido. Essa situação desagradável pode acontecer se você negligenciar o pagamento do IPVA de seu veículo. Deixa-se de pagar o imposto, mas a despesa mais à frente e o transtorno gerado tem um preço muito mais alto. Consequências de não estar com IPVA em dia. Como falei, o IPVA e o seguro DPVAT fazem parte do licenciamento. Não regularizar a situação do veículo de acordo com o estabelecido pelo órgão de trânsito pode gerar outras consequências. Não pagar o IPVA, além de poder gerar multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira, também pode levar o motorista a ter seu nome incluído no cadastro de dívida ativa. Inicialmente, quando atrasa o pagamento do tributo, o proprietário do veículo recebe uma notificação pelos correios de que o débito encontra-se em aberto. Caso o prazo estipulado na notificação seja ignorado, tem início o processo para incluir o nome do devedor na dívida ativa. Não é a mesma coisa que estar com o nome dos serviços de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. O carro com documento atrasado deverá ser recolhido e ficará no depósito do Detran, de onde só poderá ser retirado mediante pagamento de todos os débitos em aberto, inclusive reboque e diária do depósito. Quanto mais você demorar a regularizar a situação, mais cara a conta fica. No Rio de Janeiro, por exemplo, o valor da diária é de R$ 57,47 e do reboque é de R$ 142,25. Ressalto ainda que o não pagamento do IPVA e do seguro DPVAT e o consequente atraso no licenciamento não geram 3 multas. Uma vez que o pagamento dos 2 primeiros é requisito para licenciar o veículo, a multa será uma só, referente ao licenciamento e prevista no artigo 230, inciso 5 do Código de Trânsito. Como pagar IPVA atrasado? Deixar de pagar o IPVA não gera prejuízo somente pela multa da infração que acarreta. Se você perde o prazo,
deve arcar com juros de mora previstos em caso de pagamento fora do prazo. Na maioria dos estados, a Secretaria da Fazenda pode cobrar juros de até 1% ao mês. Existem unidades da federação, como o Rio de Janeiro, em que a cobrança é até mais pesada, com juros de 0,33% por dia de atraso, contados a partir do primeiro dia após o vencimento. Se não sabe como pagar IPVA atrasado, ao menos o procedimento é simples. Confira a seguir. Acesse o site do Detran de seu estado. Gere uma GRV para pagamentos dos tributos devidos. Escolha a forma de pagamento. Faça a quitação do débito. O pagamento pode ser realizado em bancos, casas lotéricas ou mesmo pela internet, a depender das regras de cada estado. Pode ser exigido que o débito seja quitado apenas em instituições credenciadas. Feito o pagamento do IPVA, agora é hora de regularizar o licenciamento. Como pagar licenciamento atrasado? Para colocar o licenciamento em dia, o procedimento exige, antes de mais nada, o pagamento do IPVA. Com o comprovante do IPVA pago e o número do Renavan, o motorista poderá fazer o pagamento do licenciamento anual, até mesmo em caixas eletrônicos de alguns bancos. Cada estado tem seus bancos credenciados para pagamento de documentação atrasada. Como pagar DPVAT atrasado? Como o pagamento do DPVAT está automaticamente vinculado ao do IPVA, ao efetivar a quitação desse débito, o DPVAT também será quitado. Dependendo do caso, é possível quitar todas as obrigações devidas sobre o veículo apenas informando a sua placa e o Renavan. Devido ao fato de o pagamento do DPVAT estar vinculado ao do IPVA, é muito importante que você esteja atento ao calendário do IPVA do ano corrente. Calendário do IPVA 2019. Para se certificar de realizar o pagamento do IPVA e de realizar o licenciamento em dia, fique atento aos calendários do seu estado.
o procedimento é semelhante ao de qualquer outro recurso. Primeiramente, você receberá uma notificação de autuação, na qual todas as informações sobre a infração cometida estarão detalhadas. Após a notificação, é hora de apresentar a defesa prévia no prazo estabelecido na notificação. Caso a defesa seja indeferida, você poderá recorrer em primeira instância à Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARI. Se, mais uma vez, o seu recurso não for deferido, ainda é possível recorrer em segunda instância e buscar o cancelamento das penalidades. Nessa circunstância, o recurso deve ser endereçado ao CETRAN ou ao CONTRANDIF, caso a penalidade tenha sido imposta por um órgão estadual. Caso a penalidade tenha sido imposta por um órgão da União, ao CONTRAN. São 3 chances de evitar a aplicação da multa e dos pontos. Caso você não consiga arquivar o auto de infração, poderá adiar um pouco o pagamento da multa e a inserção dos pontos na sua CNH. Como acúmulo dos pontos adiado, você pode evitar uma possível suspensão com pontos anteriores, além de lhe possibilitar mais tempo para se organizar para o pagamento da multa. Agora, para finalizar o assunto desse vídeo, esclarecerei as principais dúvidas tidas pelos proprietários de veículos. Dúvidas mais comuns sobre a multa por documento atrasado. Se o carro estiver com multas, poderá ser licenciado? Não. Para a renovação do CRLV, é necessário o pagamento do IPVA e de todos os débitos em aberto, inclusive multas. E se houver IPVA vencido em anos anteriores? O licenciamento só poderá ser feito mediante o pagamento de todos os débitos em aberto, inclusive de anos anteriores. Posso pagar o IPVA em qualquer banco? Cada DETRAN estabelece seus procedimentos de quitação de débitos. O ideal é consultar o site do órgão para saber onde fazer o pagamento. É possível transferir veículo com documento atrasado? Não. Será necessário pagar os débitos em aberto e emitir um novo CRLV para fazer a transferência. Em caso de roubo, poderei reaver o valor pago do IPVA? Sim, será preciso comparecer à Secretaria da Fazenda, munido de BO e documento do veículo. O valor poderá ser pago integralmente ou não. Terei o carro apreendido caso não pague o IPVA? Não necessariamente, porém, se o IPVA não estiver em dia, você não conseguirá fazer o licenciamento do veículo. Esse assunto é extenso e pode gerar muitos questionamentos e discussões. Minha intenção é sanar suas dúvidas e deixá-lo bem informado. Você deu o primeiro passo e está buscando informações para garantir sua tranquilidade no trânsito em todos os momentos. Já sabe que as sanções previstas são pesadas e incluem até recolhimento do veículo em depósito, cuja diária representa uma despesa a mais para quem já está com dificuldades financeiras. Por isso, a melhor opção é acompanhar os calendários de pagamentos do IPVA, a fim de se programar com antecedência e evitar o atraso no licenciamento do veículo. As datas são divulgadas justamente para garantir que ninguém precise circular de maneira irregular. Uma dica é guardar todo mês um valor para essa finalidade. Assim, quando o calendário de licenciamento sair, você poderá fazer o pagamento à vista, já que nessa modalidade há desconto, e se livrar dessa despesa. Caso você opte pelo pagamento a prazo,
As parcelas deverão estar em dia para efeito de comprovação e fiscalização. Se você precisa de ajuda para recorrer de sua multa por documento atrasado, ligue gratuitamente para 0800 6021 543. Se preferir, envie uma cópia de sua notificação para o e-mail doutormultas@doutormultas.com.br. A avaliação do seu caso é grátis. A partir de agora, você já tem todas as informações de que precisa para não cair na cilada do documento em atraso. Pagar em dia é mais seguro e melhor para o seu bolso. Quer ter acesso a mais conteúdo como este? Nos siga nas redes sociais. Espero que essa informação tenha sido útil e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.